Crianças, aqui é a professora Regina. Hoje nós iremos fazer língua portuguesa, interpretação de texto. Sequência 2, lendo e discutindo os problemas sociais. Atividade da apostila Aprender Sempre, páginas 7, 8, 9 e 10. Irão fazer até o exercício 1F. Atividade 2. Questão 1. Leia 2 artigos de opinião sobre o trabalho infantil que pode ajudá-lo a refletir mais um pouco sobre essa problemática e comum em diversas cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, entre outras. Os artigos de opinião, como o próprio nome diz, trazem a opinião de um autor sobre um determinado assunto, geralmente polêmico. Criança deve trabalhar? Roseli Saião. Você gosta de brincar? Não gosta? Adora? Ah, tem toda a razão em gostar de brincar. Estudar e brincar sozinho ou em grupo são duas coisas das mais importantes na vida de qualquer criança. Hoje vou falar sobre uma situação em que eu acho que você já conhece, mas talvez nunca tenha dado muita importância. Há crianças que não podem brincar. Não, elas não foram proibidas. Elas não têm tempo. Sabe por quê? Porque trabalham. Sim, isso mesmo, trabalham como gente grande e às vezes até em serviços muito pesados que pode prejudicar a saúde. Quando você vai da casa para a escola, já deve ter percebido que em alguns cruzamentos há crianças vendendo guloseimas, pequenos objetos ou flores, etc. Há também as que fazem malabarismo, por exemplo. Depois pede dinheiro ao motorista em troca de pequenos espetáculos. Mas há também crianças que trabalham em lixões, em plantações, quebrando pedras, colhendo e descascando grãos, como o cacau que produz o chocolate. Você nem imagina. Muitos pais sabem que elas trabalham, são pobres e o dinheiro que o filho traz para casa é de grande ajuda, mas não sabe que o mais importante para a criança é ir para a escola e ter tempo para brincar. Há crianças que fazem tarefas domésticas, precisam arrumar a cama, lavar a louça, essas coisas. Mas isso não é um trabalho, é uma colaboração que a casa fique sempre organizada e para que a família viva melhor. Há também as que trabalham, mas têm agenda tão cheia de compromissos que também acabam ficando sem tempo para brincar. E como se trabalhasse. Espero que não aconteça isso com você. E se acontece, é preciso contar a seus pais que sente falta de tempo livre. Está bem? Converse com eles e com seus professores a respeito dos direitos das crianças e sobre as que conseguem ter esses direitos. Vai ser bom ter uma opinião sobre esse assunto. Trabalho infantil no Brasil. As crianças devem se dedicar a estudar e a brincar, e não a trabalhar. De Vilma Medina. O que é trabalho infantil? Vocês sabem? Trabalho infantil é toda forma de trabalho exercido por crianças e adolescentes, abaixo da idade mínima legal permitida para o trabalho, conforme a legislação de cada país. O trabalho infantil, em geral, é proibido. Esse trabalho é proibido por lei, tá, crianças? Especificamente, as formas mais nocivas ou cruéis de trabalho infantil não apenas são proibidos, mas também constituem crime. A exploração do trabalho infantil é comum em países subdesenvolvidos e países emergentes, como o Brasil.
onde nas regiões mais pobres esse trabalho é bastante comum. Na maioria das vezes, isto acontece devido à necessidade de ajudar financeiramente a família. Muitas dessas famílias são geralmente de pessoas pobres que possuem muitos filhos. Apesar de existir legislações que proíbem oficialmente esse tipo de trabalho, é comum nas grandes cidades brasileiras a presença de menores em cruzamentos de vias de grande tráfego, vendendo bens de pequeno valor monetário. Apesar de os pais serem oficialmente responsáveis pelos filhos, não há hábito dos juízes puni-los. A justiça aplica-se mais a quem contrata menores. Mesmo assim, as penas não chegam a ser aplicadas. Perfil do trabalho infantil no Brasil. Como já era de esperar, o trabalho infantil ainda é predominantemente agrícola. As crianças estão trabalhando em granjas, sítios, fazendas, em lojas e fábricas. A Constituição brasileira é clara. Menores de 16 anos são proibidos a trabalho, exceto como aprendiz, e somente a partir dos 14 anos. Não é que vemos na televisão? Há 2 pesos e 2 medidas. Achamos um absurdo ver a exploração de crianças trabalhando nas lavouras de cana, carvoarias, quebrando pedras, deixando sequelas e vítimas indefesas. Mas, como costumamos aplaudir crianças e bebês que tornam-se estrelas mirins em novela e apresentações de comerciais. Esse texto foi adaptado e foi tirado do guia infantil. Vamos fazer a questão A? As autoras Roseli Saião e Vilma Medina são a favor ou contra o trabalho infantil? Como você chegou a essa conclusão? B. Sublinhe no texto algumas opiniões das duas autoras sobre o trabalho infantil. Questão C. Destaque também 2 informações importantes para você em cada um desses textos e registre no quadro abaixo. D. Segundo os 2 textos, o que as crianças podem fazer sem maiores problemas? E. Compare os tipos de trabalhos infantis que são citados nos 2 textos e organize-os no quadro abaixo. Tipos de trabalho infantil citados no texto 1 e citados no texto 2. As autoras citam os mesmos tipos de trabalhos infantis ou infantil? Você já percebeu alguma diferença? E aqui encerra a nossa atividade. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo no coração de vocês.